Bom dia, pessoal. Hoje iremos falar sobre Frankenstein, um romance escrito por Mary Shelley. O livro Frankenstein foi publicado no ano de 1818, com a autora Mary Shelley, e o gênero um romance gótico. Eu vou falar um pouco sobre quem foi a Mary Shelley. A Mary Shelley, ela foi autora, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagens. Porém, ela foi mais reconhecida pelo seu romance gótico. Foi ela que promoveu e editou os trabalhos de seu marido, que foi o Percy B. Shelley, que foi com quem ela se casou em 1816, após a sua primeira esposa se suicidar, depois de descobrir que ele a estava traindo com a Mary Shelley. Perguntaram para Mary Shelley o que seria uma história de terror para ela. E ela respondeu: uma história capaz de falar aos misteriosos temores da nossa natureza e de despertar um horror arrepiante. Uma história que fizesse o leitor ter medo de olhar à sua volta, que congelasse seu sangue nas veias e lhe acelerasse as batidas do coração. O livro Frankenstein, ele foi publicado de início como anônimo, porque naquela época tinha um grande preconceito contra a mulher. E se fosse publicado pela Mary Shelley, não teria esse alcance e não seria esse grande sucesso que é até hoje. A Mary tinha o costume de ouvir a conversa do Lorde e de seu marido, e nessa conversa o Lord Byron sugeriu que eles escrevessem uma história de terror. Mary gostou da ideia e resolveu escrever. O livro ficou muito conhecido um século depois, pois em meados de 1919-1920 surgiram várias peças teatrais e depois até mesmo um filme do Frankenstein. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura e a história do livro Frankenstein, que ela é contada através de cartas, e essas cartas são como aquelas bonecas russas. Para quem nunca viu uma boneca russa, está aqui no slide. São bonecas pequenas dentro de outras maiores. É como a estrutura do livro, é uma história dentro de outra história. E essa história é contada com a narrativa do Capitão Walton, que é um aventureiro tentando chegar no Polo Norte. E essas cartas que o livro são contadas são através das cartas que ele manda para sua irmã. Aqui nós temos o exemplos de cartas. É a primeira carta que ele manda para sua irmã, que diz: A Senhora Seville, Inglaterra, 5 de agosto de 17. Um acidente tão estranho nos ocorreu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que tornemos a nos ver antes que esses papéis cheguem às suas mãos. Outra história é para mostrar que é para a irmã dele, é essa, 2 de setembro. Minha irmã querida, escreva-lhe cercado de perigos e ignorando se me será dado tornar a ver a amada Inglaterra e meus amigos caros que nela habitam. E, e como que o Walton conta essa história? Ele estava navegando, tentando chegar no Polo Norte. E ele estava. Ele viu do nada um homem no meio do gelo. Então esse homem era o Dr. Victor. E ele resgatou o Dr. Victor ao ponto dos dois se tornarem amigos. E ele até contar a história que aconteceu com ele para o Walton. E é aí que a gente entra numa história dentro de outra história, com o Victor contando para o Walton e o Walton contando para a irmã dele. Continuando, Victor Frankenstein foi inspirado no marido de Mary Shelley, que demonstrava imenso interesse em ciência e boa parte de seus poemas estava relacionado com este tema, bem como temas sociais. Victor gostava de estudar alquimia e ele foi para uma universidade estudar ciências naturais após a morte de sua mãe. Durante muito tempo, ele realizou experimentos em corpos de animais, e então ele teve a mirabolante ideia de fazer experimentos com corpos humanos também. E o maior sonho dele era criar vida, o que deu a ideia a ele de criar seu monstro, o monstro de Frankenstein. O momento dito ser o com maior terror no livro
quando o Victor coleta partes de corpos humanos para fazer a criatura. Após dar vida à criatura através de eletricidade, choques, até mesmo em algumas versões diz que um raio cai em si, ele utiliza do raio, um elemento natural. Ele, no momento inicial, fica com muito medo do monstro. Diferentemente do filme, que ele começa a gargalhar freneticamente, dizendo que ele que ele é um deus e coisas do tipo. O monstro consegue se virar no começo, ele consegue dar seu jeitinho de continuar por ali a viver, porém depois ele vai atrás de seu criador por conta de alguns questionamentos. Ele vai atrás do Victor para pedir que ele faça uma noiva. É perceptível que Mary Shelley trouxe aspectos de sua vida para o livro, sobretudo para os sentimentos experimentados pela criatura, pois a solidão, o autoconhecimento, a rejeição e o abandono estão presentes tanto no monstro quanto na vida de Shelley. Além disso, o romance explorou a formação de identidade a partir das relações humanas e como a monstruosidade das próprias pessoas afeta a construção de caráter. Depois de dar vida a um ser, Dr. Frankenstein o lançou para a escuridão, para o silenciamento, para o mito do mistério perigoso que permeia o outro, que é diferente de si. E, para a criatura, sobrou apenas a insistência vã em se adaptar a um mundo no qual seu corpo e sua aparência são levados em conta antes de qualquer outro elemento da sua personalidade. Até mesmo a experiência da escrita feminina, numa época em que a intelectualidade era de dominação masculina. Isso colaborou para a criação da narrativa. A primeira vez em que Mary Shelley teve seu romance publicado foi sem seu nome, pois sua autoria era questionada sob o argumento de que uma mulher tão jovem não poderia imaginar uma obra com tamanha originalidade. O livro tem influência da obra O Paraíso Perdido de John Milton, que aborda a criação do homem e sua queda, e isso fica bem explícito quando a criatura fala que leu o poema. E esse livro tem elementos religiosos, como o fato do homem tentar agir como Deus criando uma criatura, e também mostra o preconceito de acertar o outro com o sofrimento sofrido pela criatura. E este livro se relaciona com a segunda fase do romantismo, já que é um romance com temas mais sombrios, em que a parte mais sombria é, como eu falou aqui, quando o Victor vai pegando as partes de outros corpos para fazer a criatura, e com todo o sofrimento da criatura por não ser aceito. E, e ele querendo que o Victor fizesse uma companheira para ele. Além das características como o sentimentalismo exagerado, e, e esse livro também não tem elementos da primeira fase, como o indianismo, e da terceira fase, como as causas sociais. E além disso, o livro não é feito no Brasil, é da Inglaterra, então ele não teria elementos dessas fases. Diferenças entre o livro e o filme. Bem, Frankenstein tem muitos filmes e eu não vou falar nada específico, vai ser de maneira geral mesmo. Então vamos começar pelo nome. Frankenstein é sobrenome do protagonista que cria a criatura, enquanto no filme não. É o nome da própria criação. E que no livro não recebe nome algum. É só dado adjetivos como demônio, monstro, criatura, entre outros. A estética. No livro, ele apresenta como alguém alto, com uns 2,5 metros, feito de pedaços de corpos humanos, com uma pele bem amarelada, pálida, e que não conseguia cobrir o corpo inteiro, ou seja, alguns músculos ficavam para fora.
Tinha cabelos bem pretos e dentes brancos, bonitos. Ele conseguia pensar e falar, isso é bem explícito e descrito ao decorrer da história, e também era rápido. No filme, não. Ele é alguém alto, com a pele verde, que não fala nem pensa, apenas emite alguns sons, além também de ser algo bem lento. No filme, o nome do protagonista é Henry, enquanto no livro é Victor. O filme também distorce um pouco essa relação que o protagonista tem com a criatura. E ele também é mais voltado para algo do dia a dia. Por exemplo, é feito uma continuação do filme de Frankenstein, em que ele consegue uma parceira, tratando mais sobre o amor dele, etc. Enquanto o livro é, é totalmente voltado aos aspectos sociais, que é o fato de que assim que ele nasceu, ele foi abandonado pelo seu criador e as pessoas da sociedade não o aceitam. Então, enquanto o filme vai abordar mais essa questão de um monstro que é criado e vai viver na sociedade e depois acha uma parceira, etc. No livro não, é totalmente abordado a questão de ele tendo que lidar o fato dele ter que conviver num mundo que não é dele, os problemas que ele tem e as reações que vai ter contra esses problemas. Ele também se desenvolve muito ao decorrer da história no livro. Ele começa a estudar e se fascinar pela filosofia, literatura e história. Porém, até quando ele chega a reencontrar o seu criador, ele é desprezado, assim como ele é desprezado por toda a sociedade. E a história vai abordar essa questão de como ele vai ter que sobreviver numa sociedade, em um mundo que ele não pertence de fato. O que é bem interessante.